Olá, gente. Eu sou Felipe Magalhães e agora a gente vai começar uma live do Jaleco. Hoje eu chamei os cardiologistas aqui do Jaleco para conversar sobre hipertensão. Saiu agora, no meio do ano, o Consenso Europeu de Cardiologia. E para isso está aqui o Dr. Otávio Drummond, Juliana Brenandi e o Dr. Guilherme Weigert, para a gente bater um papinho sobre o que aconteceu, sobre mudanças e como é que está essa história da hipertensão arterial hoje. Bem, primeiro, Dr. Otávio, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o Consenso Europeu que saiu agora. Foi o último consenso? Teve novidade? Teve alguma surpresa? Como é que foi? Bom, Felipe, obrigado aí pelo convite, também toda a equipe do Jaleco. O Guideline Europeu foi lançado agora por volta de agosto, né, no Congresso de Hipertensão, primeiro de Barcelona, depois foi publicado na ESC em Munique. Ele não traz grandes novidades, né? A meta, os níveis pressórios que a gente vai falar mais adiante, não tiveram uma repercussão tão grande. Elas se balizam muito com a diretriz brasileira. Então, em relação à ESC, eu acho que não agregou tanta coisa nova, né, nesse aspecto em relação aos níveis tensionais. Entendi. Mas ano passado tinha saído o americano, né? O americano foi um pouco surpreso, o pessoal às vezes ficou com o pé atrás. Doutora Juliana, você pode explicar pra gente como é que foi o americano, como é que foram as surpresas, como é que é essa história? O americano saiu em 2017 e teve uma surpresa aí bem expressiva. Os americanos foram bem agressivos dessa vez, eles abaixaram o nível de corte para chamar de hipertensão, para fazer o diagnóstico de 140/90 para 130/80. E eles fizeram algumas outras mudanças também em relação à classificação, né? A gente começaram a chamar aí de normal a PA, que é abaixo de 120/80, e a EPA elevada quando ela é entre 129 a 120 de sistólica, né? E entre 80 e 89. E a hipertensão estágio 1 é aquela entre 130 e 139 de sistólica e coincidindo a diastólica com entre 80 e 89. E isso fez com que a gente agora chame de hipertenso quase metade da população, né? A gente aumentou muito o número de hipertensos em relação ao que a gente já tinha visto antes no joint anterior. Isso tem lados positivos e lados negativos que a gente pode até levar em consideração, discutir durante nossa conversa. Legal. Então, antes a gente tinha mais ou menos 1/3 da população adulta, né? Isso. Hipertenso. E foi de 36 para 49, mais ou menos, só levando em consideração também, gente, que o tipo de população, né? A distribuição de população, etnia americana é um pouco diferente da brasileira, apesar da gente muitas vezes extrapolar todos os achados e artigos e de outras doenças e usar isso aqui no nosso país também. Entendi. Então, lá nos Estados Unidos, desde o começo do ano passado, se eu tiver com 132/82, eu sou hipertenso. Isso, exatamente. Doutor Guilherme, e aqui no Brasil, como é que funcionou? A Sociedade Brasileira de Cardiologia está falando o quê? A gente vai ficar igual aos europeus? Vamos abraçar os americanos? Então, a última diretriz brasileira de cardiologia, que foi a 7ª, 2016, está muito parecida com a ESC, né? Então, ela divide em pré-hipertenso, hipertensão tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que é diferente da americana, que divide em tipo 1, né, elevada, pressão elevada, tipo 1 e tipo 2. A gente pode depois discutir os cortes para ficar claro. Mas, em relação à SBC, a SBC ela está muito próxima da ESC. A gente acredita que na próxima não vai mudar muito, porque foi duramente criticada a diretriz da American Heart. Então, eu acredito que vai ficar muito nesse patamar. Então, como é que considera a hipertensão pela SBC? Acima, maior ou igual a 140/90, que a gente considera como tipo 1. Maior ou igual a 159 por 100, que a gente considera a tipo 2, e o estágio 3 maior ou igual a 180/110. Tá? Entendi. Só para ajudar quem está ouvindo a gente, quando a gente fala ESC, é Sociedade Europeia de Cardiologia. Se a gente falar ARRA, é Sociedade Americana, e a SBC é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Otávio, mas e aí? Cada sociedade está chamando de hipertenso uma coisa diferente. Os americanos com sistólica acima de 130 já é hipertenso. A princípios brasileiros e os europeus, a pressão tem que estar um pouco mais alta. E na hora de tratar, como é que é? Como é que os europeus estão fazendo na hora de tratar?
Então, acho que essa discussão a gente já conseguiu balizar os níveis pressóricos aqui, né? Então, a ESC e a Sociedade Brasileira são praticamente iguais em relação aos níveis que o Guilherme já apresentou. Então, o paciente dito hipertenso com uma pressão sistólica maior do que 140/90, o tratamento é feito a princípio com monoterapia, a partir daí a gente vai progredindo. É claro que os estágios de hipertensão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, até para o médico não especialista, Felipe, ele consegue nortear bastante, até mesmo na quantidade de drogas. Então, por exemplo, um paciente estágio 1, pode ser que ele se beneficie com apenas uma droga, a monoterapia. O paciente em estágio 2, a gente de repente pode fazer a dupla terapia. E por aí em diante. É claro que a gente tem que individualizar cada caso. Às vezes um paciente que é estágio 2, a gente contempla apenas uma droga e ele pode ficar com a pressão mais estável, né? E depois a gente pode discutir sobre as drogas. Entendi. Mas assim, o alvo para a gente tratar, a gente vai deixar a pressão aonde? Abaixo de 130, abaixo de 140, abaixo de 160... Como é que os europeus pensaram isso, Otávio? Então, o nosso alvo vai ser pela ESC abaixo de 140/90. Mas isso vale para todo mundo? Talvez seja essa a sua pergunta. É claro que quando o paciente é considerado de alto risco cardiovascular, a gente não pode colocar ele no mesmo saco. Então, a gente tende a ter uma redução desses níveis pressóricos. Então, acho que a Juliana vai poder explicar um pouco do que é um paciente com alto risco cardiovascular. Tá, então, só para a gente resumir, então... para os europeus, se você tem alto risco cardiovascular, talvez a pressão tenha que ser um pouco mais baixa quando você começar a tratar. E para os pacientes de baixo risco cardiovascular, e aí a gente não precisa de botar a pressão tão baixa. Basta ficar menor que 140, que para quem está de baixo risco cardiovascular, para os europeus está legal. Exatamente, exatamente. Doutora Juliana, e lá os americanos, o pessoal da American Heart, como é que eles fizeram isso? Também divide assim ou é um pouquinho diferente? Da mesma forma que foi surpreendente aí o corte, a gente também teve uma surpresa em relação à meta de tratamento. Ficou aí para todo mundo ter uma pressão menor que 130/80. Isso vai ser o ideal, vai ser o alvo independentemente do estágio em que essa pessoa se encontre, da dificuldade de controle. Então, todo mundo do estágio 2, ou seja, todo mundo com 140/90 ou mais vai ser tratado com o medicamento. Lembrando que mudança de hábito de vida, estilo de vida é para todo mundo sempre. E os pacientes que têm aí o estágio 1, ou seja, estão acima dos 130/80, eles vão ganhar medicação quando eles tiverem alguma doença prévia cardiovascular, ou seja, uma prevenção secundária, ou então quando eles forem um risco aumentado. O que significa isso? O American Heart, lá, os americanos eles têm uma calculadora que estima risco cardiovascular em 10 anos. Então, se em 10 anos esse paciente tem um risco maior do que 10% por essa calculadora, por esse cálculo, a gente também vai tratar o paciente do estágio 1, ou seja, 130/80. Mas o mais importante é lembrar que o alvo para dizer que a pressão está bem controlada é 130/80 ou menos, tá bem? Entendi. Então, eu que tenho risco cardiovascular baixo, se eu for para a Europa, o meu objetivo é ficar com menos de 140 de sistólica. Isso. Se eu for para os Estados Unidos, o meu objetivo muda. Se você for baixo risco e não tiver feito nenhuma e já tiver tido alguma doença cardiovascular. Por exemplo, se você já tiver tido um infarto previamente, você vai ter que ter uma meta menor que 130/80. Desculpa, você vai ter que ser medicado para isso. Mas a meta, até de quem não toma remédio, quem só mudou o estilo de vida, é 130/80. Então, a gente sabe que perdendo peso, fazendo as atividades físicas, a gente pode diminuir a pressão. Então, sim, você vai ter que ter essa meta diferenciada. Obrigado pela atenção, eu nunca infartei, tá, Júlia? Tranquila. Então, beleza, ficou diferente dos Estados Unidos da Europa. Mas e aqui no Brasil, doutor Guilherme, como é que funciona? A SBC também ficou igual aos europeus? Também foi mais conservadora? Foi bem conservadora em relação à meta. A meta continua sendo 140/90, para baixo disso. Agora, em pacientes de alto risco, a meta desceu. Foi para 130/80. Então, abaixo disso, igual à europeia. Então, é muito parecido. A gente não... Acabou que a europeia não teve tanta relevância por não ter mudado muito. Mas deixou um pouco mais a gente tranquilo de saber que a gente está fazendo bem próximo dos europeus e não dos americanos. Eu não entendi essa história. Eu acho que o Guilherme
o Guilherme gosta dos europeus mais que dos americanos, né? Doutor Otávio, qual é a sua opinião pessoal? A gente falou o que os americanos fizeram, o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia fez e tal. E você? A gente, só para quem está ouvindo, tem um estudo famoso, o SPRINT, né? Que mostrou os benefícios de quem ficava com a pressão mais baixa. No seu dia a dia, o que você acha? Vamos botar a pressão dos brasileiros mais baixa mesmo? Vamos fazer igual aos americanos? Vamos fazer igual aos europeus? Vamos fazer igual à nossa sociedade? O que você acha? Sim, é claro que você está perguntando uma opinião pessoal, né, e da minha vivência como cardiologista. Primeiro que, obviamente, o SPRINT, como qualquer estudo, ele tem diversas nuances, né? A gente pode aí fazer diversas críticas. Mas, assim, a minha opinião é que cada paciente precisa ser individualizado. É diferente também a questão da população. A população norte-americana, sabidamente, é muito obesa. A miscigenação é diferente, por exemplo, em relação até mesmo à etnia dos brasileiros, inclusive dos europeus. Ou seja, a gente pode colocar aqui vários pontos que são discordantes em relação a cada região onde as sociedades respectivas norteiam todo esse tratamento. Mas a partir do momento, Felipe, que você reduz muito, e quando eu falo muito, realmente reduzir 10 milímetros de mercúrio numa pressão sistólica para ter o diagnóstico de hipertensão, você aumenta a sensibilidade. Então, aqueles pacientes que, teoricamente, que ficavam entre 130 e 140, que não eram considerados hipertensos, você acaba colocando ele também agora no mesmo nicho daqueles outros. Você aumenta muito a sensibilidade. E o que isso acarreta? Se você aumenta muito a sensibilidade, obviamente, você vai tratar mais pacientes. Então, isso tudo envolve também, Felipe, um custo muito grande, tanto para o país quanto para os planos de saúde, ou seja, acontece toda a bola de neve. Mas é importante frisar que, independente disso, do tratamento medicamentoso, que é o que muita gente que está ouvindo a gente está querendo saber, mas o mais interessante é o que a Ju e o Guilherme já bateram na tecla, sobre mudança de estilo de vida. A gente sabe que, por exemplo, a perda de peso é ela que traz maior impacto na redução dos níveis pressóricos. Então, além da dieta, atividade física, a cessação do tabagismo, são coisas assim que você não precisa ser médico para falar isso para o paciente. O paciente ele já sabe, mas ele faz. Então, por mais que a gente bata nessa tecla, mas é o que a gente tem que lutar. Felipe, talvez na prevenção. A hipertensão muitas vezes é uma doença, ou na maioria das vezes é uma doença silenciosa, e quando ela se apresenta de maneira catastrófica. Através de quê? De uma doença cardiovascular comum, um infarto, um acidente vascular encefálico e por aí. Então, parece que o paciente, ele tem, principalmente aqui no Brasil, ele tem que tomar um susto para entender a importância do tratamento da hipertensão. É uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, acho que minha opinião é mais ou menos isso. Entendi. Você também, Ju, você acha, já que você falou dos Estados Unidos, eu te provoquei, você quase representou a sociedade americana. E aí, na hora que você não tem que ficar no papel dos americanos, quando é você no seu consultório, o seu paciente, eles vão ficar com menos de 130 de sistólica ou menos de 140? Eles vão ficar com menos de 140 por 90. Acho que é um pouco mais difícil a gente lidar com isso aqui no Brasil. Depende. O Otávio foi perfeito aí na colocação de que tem que ser individualizado. Eu sou uma grande fã de prevenção primária. Eu acho muito importante atividade física, boa alimentação. É uma coisa que eu tento fazer até para tentar fazer os pacientes entenderem de diversas formas, com diversas abordagens. O Otávio também sugeriu aí que o Brasil, a gente já sabe, o paciente sabe o que ele tem que fazer. Só que é difícil, eles às vezes tentam ali, ficam com vergonha de estar saindo um pouco da linha, então é um pouco mais difícil de tratar mesmo. Não acredito que americanos também tenham o mesmo tipo de dificuldade para o tratamento de abordagem também, mas eu acredito que a 130 por 80 ainda é um pouco distante da nossa realidade. Acho que a gente precisa investir um pouco mais na prevenção primária, nas campanhas aí para tentar melhorar o estilo de vida, para depois a gente pensar se pode regredir, ser mais agressivo com medicação e etc. E aí o que vem depois disso. Eu tinha até guardado uma pergunta para o Dr. Guilherme ali sobre o que ele achava que a SBC ia fazer, porque a SBC está mais atrás, né? Os americanos publicaram em 2017, os europeus em 2018, a SBC em 2016. Então, eu acho que o próximo passo é a SBC pensar se vai atualizar ou não. Você acha que a SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma hora vai chegar lá e fazer igual os americanos e baixar mais, ou você acha que a tendência é ser mais conservador mesmo? Eu acho que a tendência é ser mais conservador, principalmente pelo aspecto socioeconômico, né? Eu acho que isso gera um grande impacto
no sistema de saúde brasileiro, tanto público quanto privado. Agora, eu acho que tem alguns pontos interessantes assim, que a gente pode até colocar aqui, que seria, uma coisa é você considerar um paciente hipertenso, outra coisa é a questão do tratamento, quando você vai tratar. Eu acho que tem alguns pacientes que precisam de fato de um susto, né? Então, acho que ter um paciente em que você rotula ele como hipertenso de forma um pouco mais precoce, que é um paciente que precisa dessa abordagem um pouco mais agressiva, que é o que os americanos falam muito, talvez não é de todo ruim. É claro que você não vai pegar um paciente idoso que já tem uma hipertensão, suscetível à hipertensão do idoso, você não vai colocar ele no mesmo saco. Por isso que tem que ser individualizado. Mas eu acho que tem um pouco disso de trazer essa realidade de um corte mais baixo para esses pacientes que talvez precisem de um incentivo a mais de começar a se cuidar, né? Enquanto eles estão considerados como não hipertensos, mesmo que limite, eles agem como se fosse tudo normal e não vão se tratar e não vão se cuidar nem no aspecto prevenção. Entendi. Bem, gente, obrigado, doutor Otávio Drummond, doutora Juliana Brenante. Eu que agradeço. Doutor Guilherme. Foi legal essa conversa, acho que hipertensão é um capítulo à parte, a gente faz um congresso só de hipertensão, não dá pra gente resolver em meia hora, mas foi bem legal esse bate-papo, a gente falar de meta, falar como é que vai fazer. E obrigado por todo mundo que está vendo, ouvindo a gente aqui na live do Jaleco. Bem, gente, vamos aproveitar que sobraram uns minutinhos e vamos responder umas perguntas que estão chegando agora do pessoal que está vendo a gente. Então, a primeira pergunta aqui é do Denis de Minas. E ele está perguntando qual é a diferença de hipertensão mascarada para hipertensão de jaleco branco. Você pode responder, Otávio? Porque não é bem a mesma coisa, né? Bom, então vamos lá, Felipe. A hipertensão do jaleco branco é quando o paciente, ele de fato, ele não é hipertenso, mas quando está frente ao médico, e o médico, né, de jaleco, isso assusta um pouco, ele pode ter os níveis pressóricos elevados. Isso no consultório, mas fora dali, a pressão dele é normal. Já a hipertensão mascarada é o contrário, é quando o paciente é hipertenso, mas ele chega na frente do médico e essa hipertensão fica mascarada. Ele tem os níveis pressóricos normais na frente do médico, na aferição da pressão arterial. Então, a mascarada é quando o cara dá uma relaxada, né? O paciente chega na frente do médico, dá uma relaxada e a pressão cai um pouquinho. E a do jaleco branco é quando ele fica nervoso e a pressão sobe. Exatamente. A hipertensão do jaleco branco, alguns estudos mostram que ela pode ter uma prevalência de até 30%. É alto. Vamos aproveitar a pergunta aqui do Vinícius de Niterói, porque tem a ver com isso também. O Vinícius pergunta, afinal, para que serve um mapa? Acho que o Dr. Guilherme pode explicar o que é um mapa, né? Tá. O que é mapa? Mapa é a medida ambulatorial de pressão arterial. Como é que consiste isso? O paciente coloca um aparelho pressórico no braço e ele fica por 24 horas sendo monitorado. E, inclusive, ele leva um diáriozinho, ele escreve o que ele sentiu, durante o que ele fez, para a gente correlacionar as atividades dele do dia a dia com os níveis pressóricos. E para que a gente faz mapa? A gente faz principalmente quando a gente está na dúvida se esse paciente é de fato hipertenso ou quando a gente está na dúvida que se esse paciente se mostra hipertenso e de fato ele não é. Então, na hipertensão mascarada e na hipertensão do jaleco branco. Legal, obrigado. Bem, gente, a gente fica por aqui e até a próxima live do Jaleco.